seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CSA, o nosso Código Supremo de Admissibilidade, um método que vai fazer o seu recurso extraordinário ser admitido no STF. Você sabia que 93% dos recursos extraordinários são inadmitidos? Bom, eu já analisei mais de 5.000 processos, mais de 12 anos de experiência no Supremo, fui assessor de ministro por 8 anos, fui promotor de justiça auxiliar do Procurador-Geral da República por mais de 4 anos e desenvolvi um método nesse período, um método valioso que alia a prática e a teoria. E neste curso eu vou trazer para você todos os ingredientes da admissibilidade recursal. Você vai aprender com quem esteve lá dentro, com quem talvez eu seja o único professor do Brasil que fale de recurso extraordinário com propriedade de quem é um promotor de justiça que auxiliou o Procurador-Geral da República e também auxiliou ministro do Supremo vendo internamente os bastidores da corte e os sistemas internos. Então, o Código Supremo de Admissibilidade, depois de analisar mais de 5.000 recursos, ler mais de 2.000 páginas, eu trouxe um método que realmente funciona. E como que eu aprendi isso? Eu sou André Alisson, sou promotor de justiça hoje, meus amigos dizem que eu sou o criador do best-seller de Promoter a Promotor, porque eu venho de uma família pobre, meus avós analfabetos, meu pai foi engraxate, minha mãe foi criada para ser empregada doméstica, mas me ensinaram desde cedo que o estudo é o que muda a vida, a capacitação. Eles me ensinaram e de berço eu aprendi isso. Só que aprendi a duras penas, né? Porque eu fui um péssimo aluno durante toda a minha história acadêmica, ficava de recuperação em todas as matérias, me formei em uma faculdade particular de Brasília e foi muito interessante essa jornada porque eu entrei na faculdade com 18 anos, né? Até os 18 eu era promotor de festa. Então eu vendia ingressos, ganhava entrada, ganhava mais uns ingressos ali, vendia, eu tinha o meu dinheiro. Quando eu fiz 18 anos, minha mãe e meu pai falaram, chega, vai engraxar sapato, como seu pai fez, vai trabalhar no shopping, como eu fiz. Você se vira, marmanjo, não fica em casa. E com 18 anos, qual era a minha qualificação? Zero. Balada. A única qualificação que eu tinha era festa e farra. Entrei na faculdade de Direito, só que nessa época eu era tão perdido que eu fiz vestibular ao mesmo tempo para agronomia, veterinária, contabilidade e direito. Passei em direito e falei, nasci para isso. E realmente eu nasci para isso. Deus sabe o que faz, né? Olha só, entrei na faculdade com 18 anos, fiz o primeiro semestre e não tinha R$ 1 para gastar. Meus pais pagavam a minha faculdade com muito esforço e não me davam mais nenhum real e falaram, você vai ter que trabalhar. E dali, como a realidade da grande maioria das pessoas, né? Você vai ter que trabalhar. E aí meu pai, ele virou e falou, olha, você só vai conseguir um emprego para ganhar razoavelmente bem lá para o quarto ou quinto semestre. Então, pelo menos 2 anos você não vai fazer nada. Você vai ficar 2 anos sem ganhar absolutamente nada, trabalhando em subemprego e fazendo sua faculdade. Ou você que é novo tem a opção de estudar para concurso. Porque nós viemos de família muito pobre, né? Meu avô era pedreiro e analfabeto, mas ele não era ignorante, ele falava, pelo contrário, ele era muito sábio, porque ele falava, não quer estudar? Vai para a obra comigo. Então o filho dele que não estudava ia para a obra. E depois, tendo 10 filhos, ele teve filhos vigilantes, pedreiros e procurador da República. E não desmerecendo nenhuma profissão, óbvio, mas eu olhei aquilo como, gente, se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Eu tive uma vida melhor que a do meu pai. Então era muito mais fácil para mim. Então lá na faculdade eu fui ali, fiz o primeiro semestre e falei, isso aqui não é para mim não. Porque meus amigos, filhos de desembargadores, filhos de
presidente da OAB, iam de Mercedes com 18 anos, BMW conversível. Eu ia de Mercedes, mas era aquela Mercedes coletiva, né? O ônibus. Então, dali eu falei, gente, eu preciso mudar minha vida. Como que eu mudo? Capacitando, fazendo capacitação, estudando. Fui estudar para concurso. Minha mãe, obviamente, disse, você não vai estudar porque você nunca estudou na vida, não é agora. E eu, mãe, deixa eu trancar a faculdade um semestre. Eu vou estudar sério, de forma séria, como se fosse um trabalho, de 8 a meio-dia, 2 às 6 na biblioteca e à noite cursinho. Fiz isso por um semestre inteiro. Dei sorte. Aliás, eu fiz a minha sorte porque eu estudei muito, mas dei sorte de ser aprovado. E no outro semestre eu já voltei para a faculdade, no segundo semestre, sendo servidor público, agente administrativo da Polícia Federal com 19 anos. E fiz matérias com aqueles mesmos alunos que entraram comigo, filhos de desembargadores, são meus amigos até hoje, escritórios famosos aqui em Brasília, ricos, com pedigree, coisa que eu não tinha e talvez você não tenha. Mas hoje eu estou no mesmo patamar ou acima. E você também pode chegar lá. E foi interessante porque depois que eu passei no primeiro concurso, eu falei, gente, é só estudar? É só isso? Porque se você for parar para pensar, é muito fácil. Você está sentado aqui, se capacitando, e daqui a pouco tem o seu RE admitido e está nos 7% dos melhores advogados do Brasil. Hoje, pelo site da OAB, há mais de 1,5 milhão de advogados. Se você parar para pensar que 93% dos recursos extraordinários são inadmitidos no STF, gente, os advogados não sabem fazer. E eu, em 12 anos, analisando processos, eu vejo os recursos, eles morrem por erros evitáveis, que você vai ver aqui no CSA. E como que eu aprendi isso? Porque eu cheguei no Supremo aos 23 anos, passei para analista, entrei com 23 anos, não tinha um pelo na cara e caí num gabinete de ministro sem nunca ter visto um RE. E foi a coisa mais engraçada, porque quando você entra, você é calouro, né? Então me trollaram. Eu peguei um calhamaço, na época era processo físico ainda, isso foi em maio de 2010, processo físico deste tamanho, com 2, 3 mil páginas, e comecei a olhar de capa a capa. Porque se assim como eu, você também nunca viu um recurso extraordinário, não tem como você saber fazer um recurso extraordinário. Não tem. Na faculdade eu não vi. Você vê estudando para a OAB se você fizer em direito constitucional. Porque nos outros você nem vai ver um recurso extraordinário. Como é que você sai da faculdade, vira um advogado e não sabe fazer um recurso extraordinário? Você só sabe atuar até a segunda instância. Você não será um advogado de sucesso, não será um advogado reconhecido, um advogado que tem bons honorários, que tem uma boa qualidade de vida, aquele carrão, aquela viagem. Você não vai ter tempo de qualidade com sua família, dar uma boa escola para os seus filhos. O que te proporciona isso, no mundo capitalista, é o sucesso profissional. E isso você vai ter com o CSA. Como é que foi isso? Eu cheguei lá no meu primeiro dia e uma assessora mais antiga deixou, ficou olhando, e eu lá, folheando de capa a capa. Depois ela virou e falou, menino, você está fazendo o quê? Me chamou de menino, porque eu não tinha um pelo na cara, 23 anos. Ela, menino, você está fazendo o quê aí? Não é assim não, você tem mais 10 para fazer hoje. E esses dias eu conversei com um amigo que é analista do STF, e ele ainda diz que a meta de análise recursal é de 10 processos por dia. Não é meta de inadmissibilidade de recursal, não é isso. Ele tem que analisar 10 recursos. O problema é que lá na análise a gente desenvolve um método de caçar erros. Caçou erro, é um checklist. Nós temos todos os ingredientes do CSA. Eu vou trazer para você esses ingredientes, um checklist para você ter o seu recurso admitido. Então você vai pegar ali, nesse dia, que ela falou, olha, você tem 10 recursos para analisar. Desse jeito você não vai saber. O recurso ele é analisado assim. Você pega de trás para frente, vai ver o RE, vai ver decisão agravada, vai fazer o cotejo analítico, vai ver se pré-questionou, vai ver se se é fatos e provas, e aqui você vai matando. O recurso que não morrer nos ingredientes da admissibilidade,
esse recurso vai ter o mérito do julgado. E aí sim é que o advogado vai para outro patamar. E com o CSA, logo de imediato, você vai ganhar esse checklist. Você, com o checklist, você já vai poder, por exemplo, aumentar os seus honorários quando você indicar nas suas contrarrazões o erro do adversário, porque você vai indicar e já vai pedir para o ministro o aumento dos honorários de acordo com o Código de Processo Civil. O Supremo, todos os dias, inadmite recursos extraordinários e aumenta os honorários do advogado adversário. Tá? Então, é isso que nós vamos ver aqui, esse método que eu desenvolvi ao longo de 12 anos e 5.000 processos, caçando erros dos advogados, erros evitáveis. E não é culpa dos advogados, é que a linguagem é diferente. Eu trabalhei com o sistema do STF. A minha forma, o meu método, o que eu desenvolvi é diferente do que está nos livros ou nos outros cursos, de pessoas que não tiveram essa experiência, que só tem a teoria. Eu trago para você como o seu recurso vai ser analisado. O que você acha de... Você não acha que é muito mais efetivo você fazer um recurso sabendo como ele vai ser analisado efetivamente e ticando ali todos os erros, ou pegar aquele padrão, aquele modelão que está na internet, que você nem sabe se aquele modelo foi realmente admitido pelo STF. É óbvio que com o método é muito mais rápido. E a parte boa é que você não vai precisar de 12 anos, você não vai precisar de 2.000 páginas para isso, porque eu condensei isso num curso objetivo e prático. O que nós vamos ver aqui? Já nesse curso, você vai ganhar de bônus aqui, além do, obviamente, né, do que eu tenho que te entregar, que é o método CSA de admissibilidade do teu RE, você vai aprender também a impugnar as decisões que negam o teu RE. Você vai aprender a fazer um agravo regimental, vou te dar um módulo bônus sobre agravo regimental, vou te dar um módulo bônus sobre embargos de declaração e também sobre agravo em recurso extraordinário. E o que você vai ver nesse método? Esse método que é baseado nos sistemas do Supremo. Você sabia que o Supremo tem uma trincheira de 3 setores para analisar o teu RE antes de chegar no gabinete do ministro? Provavelmente não, né? Eu sei porque eu trabalhei lá. Então, lá nós vamos ver, por exemplo, remessa indevida, interesse recursal, causa decidida em última única instância, súmula 281, 735, repercussão geral, súmula 280, 282, 356, súmulas 287, 454, 636, são súmulas sobre cabimento do RE. E a cereja do bolo para essa aula de hoje é a súmula 279. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já foi barrado na 279 ou na súmula 7 do STJ, que dizem o quê? Que não cabe recurso extraordinário e lá no STJ não cabe RESP para reanálise de matéria fático-probatória. E por que isso? Porque o artigo 102 da Constituição ele é claro, expresso e direto em dizer que cabe o recurso extraordinário para julgar causa decidida em última ou única instância. E o Supremo entende que causa decidida é uma questão jurídica debatida. É por isso que o Supremo aplica muito a súmula 279 e a súmula 282 e 356, ou seja, fatos e provas e pré-questionamento. E fatos e provas, o Supremo aplica todo santo dia. Por quê? Porque as pessoas não sabem a diferença entre reexame de provas e revaloração probatória. E isso você já vai sair daqui dessa aula aprendendo hoje, para aplicar no teu recurso hoje e nas tuas contras-razões para impugnar o recurso do teu adversário. O que é isso? Como a 279 diz, para simples reexame de provas não cabe o RE. O que você entende disso? O que o Supremo entende disso? Fatos e provas
são as matérias já debatidas, matérias fáticas debatidas pelo tribunal de origem. Se você tiver na sua cabeça que o Supremo está ali para julgar a sua causa, o seu processo, você vai perder. Você vai entrar nos 93% de inadmissibilidade. Você tem que ter na sua mente que o Supremo julga para aplicar a Constituição da maneira correta. É julgar questão jurídica. Então, como é que você vai levar para o Supremo? Porque toda questão jurídica parte de um fato, óbvio. Se não tem um fato violado, né, não tem a lide, não tem a contenda, não tem a briga. Se não tem um fato, o mundo fático é que leva à aplicação do direito. Mas como é que você vai levar isso para o Supremo? Você não vai dizer, olha, o tribunal errou porque eu paguei. Eu paguei sim aquela dívida e o tribunal disse que eu não paguei. O Supremo não está nem aí para você. E está certo, porque a Constituição diz que ele tem que julgar causa constitucional. Tanto que tem a Emenda Constitucional 45 trouxe a repercussão geral, para dizer que o Supremo não está nem aí para o teu caso. E não tem que estar mesmo. Ele tem que estar aí para a guarda da Constituição, porque aquela decisão ela vai valer para o Brasil inteiro. Então, como é que você vai levar o teu fato para lá? Você não vai falar para ele, no seu RE, que você está trazendo ali uma matéria fática. Ah, eu paguei, eu não paguei. Não é isso. Você vai levar para o Supremo e dizer, olha, houve uma interpretação jurídica equivocada sobre o alcance da norma sobre os fatos. Por exemplo, nessa hipótese de pagamento. Eu não quero saber se aquele comprovante ali, olha, ele pagou ou não. Eu quero saber se o comprovante, dentro das regras do direito probatório, ele serve como prova. Ou se naquele fato eu deveria provar com testemunha, com ata notarial, com cartório, se aquele print de WhatsApp, por exemplo, que é a moda hoje, aquele print de WhatsApp, ele prova a ofensa. Olha, você não vai debater se você ofendeu ou não. Eu não quero saber se aquelas palavras usadas foram ofensa. O que eu quero que o Supremo defina, e não é só para mim, ele vai definir para o Brasil inteiro, é um print de WhatsApp. A interpretação jurídica sobre aquela prova. Aquilo ali é suficiente para uma condenação criminal? Um print de WhatsApp que viola a cadeia de custódia. Um print de WhatsApp que não passou por todo o procedimento legal para aquilo. Ele é válido ou não? Isso é revaloração probatória. Isso o Supremo admite. E eu vou te dar aqui hoje alguns exemplos de afastamento da súmula 279, por exemplo. São 7% dos advogados que conseguem chegar lá no Supremo e ter sucesso, tá? Tanto no Supremo quanto no STJ. Então, anota aí, RESP 734.541, RESP 184.156 e RESP 683.702. Olha o que o STJ, por exemplo, disse aqui, ó. O reexame de prova é uma reincursão no acervo probatório mediante a análise detalhada de documentos, testemunhos, contratos, perícias, dentre outros. Nestes casos, o relator não pode examinar mera questão de fato ou alegação de erro facti injudicando, ou seja, julgamento errôneo da prova. Não é isso. Porém, o ministro acrescentou aqui que o erro injudicando, inclusive o proveniente de equívoco na valoração das provas, e o erro improcedendo, que é o erro no proceder cometido pelo juiz, podem ser objeto de recurso especial. E isso também vale para o seu RE. Tá? A revaloração da prova constitui em atribuir devido valor jurídico ao fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias, prática francamente aceita em sede de recurso especial ou extraordinário. Ou seja, você pode aqui, você pode não, você deve, quando você for fazer o seu recurso extraordinário, você vai chegar lá e já vai dizer, olha, eu não estou discutindo aqui se teve ou não o pagamento.
Eu estou discutindo é se esse comprovante é válido como prova de pagamento. Ele é juridicamente válido como prova. E aí diz, a revaloração da prova constitui atribuir devido valor jurídico a fato incontroverso. Eu não quero desfazer a premissa fática assentada pelo tribunal recorrido. Eu quero dizer que a avaliação jurídica foi feita de forma equivocada. Tá? Então, essa é a dica de ouro. Você vai dizer que o seu RE não é para desfazer a afirmação do tribunal de origem quanto aos fatos, mas sim sobre a definição jurídica, sobre o alcance jurídico da norma, sobre a interpretação jurídica da norma. Usa essas expressões que você vai ver se não vai afastar a tua súmula 279. E recentemente o STF, com relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgou o RE 136.6665, agravo regimental ED. Tá? Então, anota aí, RE 136.6665. E era um caso que tratava de cláusula de colaboração premiada. Era cláusula de colaboração premiada e o Supremo entendeu ali que era sim possível fazer uma revaloração probatória, uma reanálise não dos fatos e provas, mas do alcance jurídico daquelas provas. E olha o que o ministro disse aqui. Ele disse que aquela ofensa direta à Constituição, a ofensa indireta, ela poderia ser superada. Então, primeira súmula a ser aplicada ali era a 454, né? E, curiosamente, o relator ali era o ministro Fachin, e na decisão monocrática ele aplicou súmula 279, fatos e provas, e a súmula 454. Mas aí o ministro Gilmar abriu divergência, depois no agravo regimental, e falou, olha, espera lá, não é aplicação da súmula, porque o caso da colaboração premiada, aqui discutido, é se o Ministério Público pode, por exemplo, impor sanção não prevista em lei. E o caso lá tratava da obrigação do colaborador de apresentar bimestralmente relatórios sobre as suas atividades. E o Supremo entendeu que aquilo ali não era análise do contrato, da cláusula contratual, porque a súmula 454 veda isso. E nós teremos uma aula específica sobre a 454. E aí o Supremo disse, não, ele não quer saber se veda ou se não veda aqui. O que eu quero saber é se o Ministério Público pode criar sanção aqui, se tem a violação ao princípio da legalidade. E a gente vai ver em aula sobre o tema 660, que, em regra, o STF diz que a alegação de violação ao princípio da legalidade e a ampla defesa e contraditório é uma ofensa reflexa à Constituição e, geralmente, nega os recursos extraordinários, inclusive já em sede de repercussão geral no tema 660. Então, sobre a súmula 279, o que você tem que deixar na mente, a dica de ouro aqui não é para desfazer a premissa fática. O que eu quero é que o Supremo defina, e não é para mim, o Supremo tem que definir isso para o Brasil, porque ele é o guardião da Constituição, ele tem que definir o alcance jurídico daquela prova. É isso que tem que ser feito, definir o alcance jurídico daquela prova. E o nosso CSA tem, além daqueles bônus que eu te falei, olha, isso aí nem custa 10 mil reais, vai. Você deveria se perguntar, quanto vale a sua hora? Quanto vale 2.000 páginas? Quanto vale 5.000 processos analisados? Quanto vale todo um método desenvolvido para te deixar dentro dos 6, 7% de bons advogados do Brasil? Quanto deveria custar? E nem vai custar 10 mil reais. Depois você vai ver, clica lá que você vai ver o valor. É um valor do seu investimento e um valor que vale essa tranquilidade que você vai dar para sua família. E outra, qual que é o seu risco em seguir esse método? Zero.
Zero. Eu te dou uma garantia de 90 dias. 90 dias, eu nem pergunto para você por que que você gostou ou não gostou. Eu devolvo o seu dinheiro se você não gostar. Esse método funciona. E é por isso que eu te dou uma garantia dessa. 90 dias para você ver o curso. É um curso que você tem acesso por 1 ano, mas os 3 primeiros meses, 90 dias, você vai ter acesso. E se você não gostar, se você acha que não se adapta, se não funcionar para você, você devolve. Eu duvido que não funcione se você seguir o método. Então, eu vou finalizando esse nosso bate-papo com 3 opções. Você tem 3 opções. Você ignora tudo que você viu aqui hoje e continua fazendo o seu RE na tentativa e erro, pegando aquele modelão, tá? E continuando dentro dos 93% dos advogados que não conseguem ter o recurso admitido e continua com o seu patamar de advocacia, não tem problema nenhum em ter isso. Ou você tem a segunda opção, que é ler as 2.000 páginas, ir para a biblioteca, assistir várias aulas, várias coisas de métodos que não são efetivos, porque não são métodos diretos, objetivos de quem conhece o sistema de análise, os filtros recursais. Você vai aprender. Você pode levar 12 anos para aprender, não tem problema nenhum. Mas há o risco altíssimo de você continuar no mesmo patamar de advocacia, porque o risco de desistência no meio do caminho é altíssimo. Então, a sua terceira opção é investir na sua carreira sem nenhum risco. Você vai investir na sua carreira, você vai aprender, vai aumentar os seus honorários, vai ter a sua advocacia reconhecida. Você não vai ser mais aquele advogado que interpõe um RE só para ganhar tempo. E ainda que você queira só ganhar tempo, você vai saber como ganhar mais tempo. Então, muito obrigado, clique aqui e saiba mais.